Oi, pessoal, que bom estarmos juntos novamente para podermos meditar na palavra de Deus. É muito bom podermos tirar um tempo para falar com Deus, deixar Deus falar com a gente. Deus, ele se importa com cada um de nós, ele quer que todos nós possamos desfrutar das bênçãos dele, desfrutar do que ele tem para nós. Gente, Deus tem coisas lindas para nós, Deus tem coisas maravilhosas, a vida é linda, a vida é muito boa, nós temos que saber viver para aproveitar todas as coisas que Deus tem para nós, coisas maravilhosas. E hoje nós estamos aqui iniciando a nossa semana na presença de Deus para ouvir uma palavra dele, para ouvir o que ele tem para nós, que nós possamos aproveitar este momento e deixar Deus ministrar no nosso coração. Nós vamos falar hoje de um sentimento que faz parte da vida do homem, né? Que faz parte da humanidade, mas que muitas vezes é um sentimento que destrói muitas pessoas. Nós vamos falar hoje do medo. Por que estamos tendo tantos medos? Por que tem mais? Por quê? Por que temos medo? Né? O medo, queridos, ele faz parte, né, da natureza do homem. Desde quando éramos crianças, né, a gente já tinha medo, talvez o medo de ficar sozinho, o medo do escuro, né, o medo do pai e da mãe xingar. E isso a gente foi crescendo e continuamos com outros tipos de medo. O medo de perder alguém que amamos tanto, o medo de perder um emprego, o medo de não conseguir um bom emprego, o medo de fazer um certo tipo de exame, o medo de pegar um resultado de exame, e aí vai. Tantos medos que muitas vezes têm nos prejudicado, que muitas vezes têm nos controlado. O medo não é o problema. O problema é quando deixamos esse sentimento nos dominar. É quando deixamos esse sentimento nos travar, nos paralisar, nos impedir de prosseguir. Esse que é o problema. Muitas pessoas, né, têm tantos medos que não conseguem mais olhar para os sonhos, só ficam olhando para os medos que tantas vezes têm assombrado as suas vidas. Amados, nós temos que confiar em Deus. Isaías, no capítulo 41, no versículo 13, diz assim: porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não tenha medo, que eu te ajudo. Deus, ele pega na nossa mão e nos ajuda a ir. Deus, ele pega nas nossas mãos e nos fortalece, nos sustenta e nos ajuda a caminhar. Nós não podemos deixar com que o medo venha nos atrapalhar e muitas vezes o medo nos impede de confiar em Deus. No Salmo 56, versículo 3 diz assim, o salmista disse, no dia em que eu tiver medo, hei de confiar em ti. Amados, nós temos que confiar em Deus. Não tem como seguirmos a nossa vida se não confiarmos em Deus. A palavra diz que muitos confiam em carros, em cavalos, em dinheiros, mas nós confiamos em Deus. A nossa força, o nosso sustento, a nossa segurança, a nossa provisão, a nossa alegria, a nossa paz está em Deus. Tudo o que precisamos está em Deus. E nós não podemos deixar com que o medo venha nos atrapalhar. O medo é um estado de alerta, né? O medo, ele serve para nos deixar em um estado de alerta, né? Imagina uma pessoa que tem que atravessar a rua e ela não atravessa a rua porque ela tem medo. Isso é muito ruim. Mas uma pessoa que tem que atravessar a rua, ela para por um momento, olha e atravessa. Ela foi cautelosa, ela estava no estado de alerta, mas ela atravessou a rua. A partir do momento que o medo, ele venha impedir a pessoa de atravessar uma rua, é o problema. A partir do momento que uma pessoa tem medo de sair de casa, é um problema. A partir do momento que a pessoa tem medo de confiar em todas as pessoas, é um problema. Por quê? Porque está sendo controlada. E Deus,
Ele nos deixou para nós a liberdade, sabe? Uma liberdade de confiar nele, a liberdade de deixar ele nos conduzir, nos ajudar. Então, queridos, eu quero falar com vocês um pouco da vida de Pedro. Pedro estava com os amigos, né, com os discípulos de Jesus num barco, e Jesus veio andando sobre as águas, está lá em Mateus, no capítulo 14, e Jesus foi andando sobre as águas. E Pedro, né, e todos aqueles que estavam com Pedro naquele barco, quando viram que estava vindo alguém, eles acharam por um momento que era um fantasma. E Jesus disse: "Não tenha medo, sou eu." E Pedro disse: "Se és tu, Senhor, mande para que eu vá até o Senhor." E o que Jesus falou? Venha. Muitas vezes o Senhor está nos falando assim: venha, vá. Não deixe o medo te controlar, não deixe. E Pedro, na Bíblia, fala que Pedro foi. Pedro foi até Jesus. E ele foi andando sobre as águas. É uma das histórias da Bíblia que muitos conhecem. Talvez, né, você que está aqui comigo já ouviu falar também. Todos, e fala que Pedro foi andando sobre as águas. Mas por um momento, Pedro começou a afundar. Sabe por quê, queridos? Porque ele tirou os olhos de Jesus. Em vez dele olhar para Jesus, ele olhou para o lado. Ele olhou para onde ele estava pisando e ele teve medo. Aí ele afundou. Muitas vezes estamos assim na nossa vida também. Estamos passando por algo tão difícil, mas estamos com os olhos no Senhor Deus. Estamos olhando para Deus e falando: Deus, o Senhor é a minha força, o Senhor é quem me ajuda, o Senhor é aquele que vai me fortalecer ao meio disso, o Senhor é que vai me ajudar. Mas muitas vezes você começa a olhar para o lado. Talvez você começou a olhar para o lado, olhar para as circunstâncias, para os problemas, achando que não tem mais jeito. E aí você tirou os olhos de Jesus, tirou os olhos do foco e neste momento começa a afundar. Não tire os olhos de Jesus. O primeiro ponto que nós devemos prosseguir sem deixar o medo nos dominar é: confie em Deus. Confie no Senhor. Olhe para o Senhor. Deixe o Senhor ser aquele que te direciona no caminho que você deve seguir. Olhe para Ele, não olhe para as circunstâncias. O segundo ponto é: não foque no seu problema. Não foque no onde você está com medo. Porque tantas pessoas olham tanto para os problemas, olham tanto para as dificuldades, ficam focados naquilo que causa tanto medo, que esquece de viver e fica olhando só para o medo. Então, o segundo ponto: não foque onde está o seu medo. E o terceiro: não tire os olhos de Deus. Você deve confiar em Deus. Você não deve focar no seu problema, onde está o seu medo. E você não deve tirar os olhos de Deus. Pedro tirou os olhos de Deus. Pedro tirou os olhos de Jesus. E quando ele tirou os olhos do Senhor Jesus, ele afundou. Por um momento, ele confiou e foi. Por um outro momento, ele tirou os olhos que ele estava sobre as águas e ele foi. Mas por um último momento, ele tirou os olhos de Deus. Ele tirou os olhos de Jesus e afundou. Então, confie no Senhor. Confie que Ele está com você. O Senhor é quem nos ajuda, é quem nos fortalece. Mesmo quando estamos com medo, nós não estamos sós. Porque Deus é quem nos ajuda. Deus é quem nos fortalece. Talvez hoje Jesus está dizendo para você: venha. Mesmo que você está com medo, venha. Não deixe esse medo te controlar, te dominar. E talvez você já está indo, mas talvez você está parado. Você que está parado, olhe para Jesus e vá. E você que está indo, não tire os olhos de Jesus. Continue olhando para Ele e siga, vá em frente, que a vitória é sua. Amém? E eu quero orar com você. E você que está aqui comigo, que talvez esteja passando por um momento com tanto medo na sua vida, fale com Deus.
Fale, Senhor, me ajuda, porque eu tenho tido medo. E o Senhor vai te ajudar. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar essa pessoa que está aqui comigo diante do Senhor. Quantas vezes, meu Deus, deixamos o medo nos dominar, deixamos o medo controlar as nossas vidas, as nossas emoções, os nossos sentimentos, e nós esquecemos de viver porque estamos vivendo com tanto medo e esquecemos que existem tantas outras coisas lindas que o Senhor deixou para nós. Pai, essa pessoa que está aqui comigo, que está enfrentando isso, meu Deus, tira do coração dela todo o medo, toda a insegurança, Senhor, e coloca no coração dessa pessoa a segurança no Senhor, a confiança no Senhor, a paz no Senhor. Em nome de Jesus, eu repreendo em nome de Jesus todo medo, tudo aquilo que tem impedido dessa pessoa prosseguir, dessa pessoa continuar a sua vida, dessa pessoa continuar a caminhar na direção do Senhor. Tira todo o medo que tem impedido ela, Senhor, de viver a sua vida. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha trazer para essa pessoa tranquilidade, paz e confiança no Senhor. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que você possa prosseguir, ir sem medo, porque o Senhor é quem está te ajudando, te fortalecendo, em nome de Jesus. Amém? Que você tenha uma semana abençoada e cheia da presença do Senhor.